Doenças que muitas vezes são silenciosas, mas que podem atingir em cheio justamente quem mais está desprotegido logo nos primeiros anos de vida. O Brasil, que sempre teve sucesso no programa de imunização, de uns anos para cá vem amargando uma queda na meta de cobertura das principais vacinas em crianças de até um ano de vida. A meta de vacinação é de cerca de 90 a 95% de crianças nessa faixa etária, mas a realidade vem mostrando que estamos ficando cada vez mais longe disso. E vale a pena lembrar que a vacinação no Brasil é obrigatória desde 1975, quando uma lei federal criou o Plano Nacional de Vacinação. Quando a gente tem uma baixa cobertura vacinal, a gente volta a ter a circulação daquele agente etiológico que a gente estava controlando com boas coberturas vacinais. Com isso, se eu tenho a circulação, ao mesmo tempo que eu tenho muita gente não protegida, eu começo a ter um aumento no número de casos, a possibilidade de surtos e essas vacinas, né, essas doenças que são preveníveis por vacina, elas foram introduzidas exatamente pelo potencial de gravidade. Com isso, eu vou ter mais internação, sobrecarga de um sistema de saúde que já está sobrecarregado com a Covid, mortes desnecessárias, casos graves, sequelas em algumas doenças que podem não matar, mas levam a sequela. Então, com isso tudo, no final das contas, a gente tem um aumento de mortalidade infantil, por exemplo, né, porque o que a gente mede principalmente é a cobertura no primeiro ano de vida, quando tem mais vacinas para fazer. E isso é até um índice de saúde da população, de qualidade da saúde da população. E essas crianças são mais suscetíveis a eventos piores, né? A evoluir pior, com maior gravidade. E eu vou ter um aumento de mortalidade infantil desnecessário. E isso é que é o pior. Doenças como o sarampo, que havia sido erradicado no país, vem dando as caras por aqui. Números oficiais do Ministério da Saúde mostram que houve uma queda significativa na cobertura de vacinação, uma realidade que vem se repetindo ano a ano. E o que a gente vem observando a partir de 2016 é uma queda progressiva ao ponto de culminar esse ano com a pandemia, então com as pessoas com mais receio de ir aos postos de saúde, algumas campanhas foram paralisadas, isso no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. As recomendações de distanciamento social e dificuldades das próprias salas de vacinação, às vezes, de fazerem um fluxo separado para não misturar essas crianças saudáveis que estão indo vacinar com pacientes com problema, com sintoma respiratório. Então, esse ano se acentuou. É fato que os números que a gente tem hoje, que o Ministério tem hoje, podem não ser bem realistas, porque existe um tempo até que os serviços públicos de saúde preencham os dados, né? Forneçam os dados que vão lá culminar na cobertura global do Brasil. Então, a gente sabe, de qualquer maneira, que pode não ser tão ruim como está. Mas, quando a gente pensa no Brasil globalmente, cobertura abaixo de 50%, a gente não conseguir nenhuma cobertura, nem 60%, é uma situação gravíssima. A cobertura de vacinação de doenças como tétano, coqueluche, difteria, hepatite e meningite não atingiu cerca de 70% das crianças. Já a vacinação contra a poliomielite, a cobertura foi de 83%. A BCG, que anda em falta, chegou a ter 100% de cobertura em 2018, mas caiu para 85%. A professora de História, Daiane, mãe de um bebê recém-nascido, não sossegou enquanto não ficou em dia com todas as vacinas da criança. Eu fiquei preocupada com esse vírus aí circulando, né? Então ele sem imunidade, muito novinho, e muita gente recém-nascido quer visitar o recém-nascido. Então, assim, para não ficar expondo ele às pessoas, aos vírus, então a gente resolveu trazer ele. Só no município do Rio existem cerca de 238 postos de vacinação à disposição da população. A cidade do Rio de Janeiro ela oferece o calendário de vacinação que é recomendado pelo Ministério da Saúde em todas as salas de vacinação que estão abastecidas, não há falta de vacina na cidade. Então, percebe-se uma menor procura de pais irresponsáveis para a rotina de vacinação. A gente pode supor que isso possa ter relação
na não percepção de doença, quer dizer, as doenças elas eram frequentes há anos atrás, hoje em dia a gente não vê tanta doença, a gente não vê pólio, a gente não vê tétano, não vê difteria na frequência que a gente via no passado. Então, a percepção de risco ela reduz. Então, a população pode achar, não preciso vacinar, está tudo sob controle, mas, pelo contrário, quando a gente consegue controlar uma doença, mantém-se a vacinação exatamente para a gente ter a segurança do não retorno de doenças. O sarampo, por exemplo, era uma doença controlada e que voltou pelas baixas coberturas vacinais. Então, essa é uma informação importante, manter a vacinação em dia. Ela dá um conceito de segurança à criança que está sendo vacinada, mas quando a gente consegue 95% de cobertura vacinal, que é a taxa que o Ministério recomenda, isso tem um impacto importante na coletividade. A gente protege grupos que nem se vacinam. Então, é importante a criança estar vacinada, mas o maior número possível também. Em alguns casos, a desinformação pode contribuir para os baixos índices na cobertura de imunização no país. A queda nos números também pode estar sendo impulsionada pela Covid-19, que vem gerando medo na população de sair de casa. O bem maior tem que ser da comunidade. Existe um limite até onde o ser humano, enquanto indivíduo, pode não respeitar. O interesse maior da população tem que ser respeitado. E é isso que a gente está preocupado. O que vai acontecer no nível individual quando o nosso coletivo estiver desprotegido? É isso que a gente tem que pensar. Aquela criança que, por um desejo ou uma decisão filosófica ou de consciência, não vacinar seus filhos e se acha no direito disso, e esse filho pega sarampo e vai sair muito bem, porque ele é uma criança saudável, mas ele pode ter contato com uma criança HIV positiva. Ele pode ter contato com um paciente, com um idoso, que vai evoluir mal, com um paciente que toma imunodepressor. Então, a responsabilidade aí não é só do pai com os filhos, é de todo mundo com quem aqueles filhos convivem e que podem transmitir doenças e levar, inclusive, à morte. Então, são muitas coisas em jogo quando a gente pensa em obrigatoriedade. Eu digo que vacinação é uma necessidade cidadã. Se você é responsável pelo seu ente querido, pelo seu filho, pelo seu pai, pelo seu avô, mas você tem que saber que você também é responsável pelo filho do outro, pelo pai do outro, isso é viver em sociedade, né?